Fergus e Marsali vão voltar na 8ª temporada de Outlander. E uma pista muito interessante veio de um lugar que pouca gente presta atenção: os créditos de abertura. No meio das imagens, aparece um trecho rápido de uma placa de tipografia com um nome bem claro: Fergus, Fraser and Sons. É um detalhe pequeno, mas ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, confirma que a série vai nos levar até a vida que Fergus construiu longe de Fraser's Ridge. Segundo, reacende um medo específico que existe nos livros e que, se a série adaptar de um jeito parecido, pode entregar uma das perdas mais duras de toda a história. Muitas dessas informações eu encontrei lá no site clariandjamie.com e vou deixar o link na descrição. Aqui no canal, a gente vai fazer essa leitura separando o que é pista em tela do que é acontecimento dos livros, para você não se perder. Então, no vídeo de hoje, a gente vai começar entendendo exatamente onde Fergus e Marsali devem estar na 8ª temporada e por que a tipografia virou o ponto de encontro dessa trama. Depois, vamos ligar essa pista dos créditos ao fogo que já apareceu no material de divulgação e explicar por que isso acende um alerta direto para um evento específico dos livros, daqueles que mudam uma família para sempre. Agora, se o que você quer mesmo é entender o que os produtores e o elenco estão adiantando sobre a temporada final, fica por aqui, porque daqui a pouco a gente fala da guerra chegando ao interior, do destino do Jaime pairando como ameaça e do tipo de despedida que Outlander está preparando. Mary of Soul. Vamos refrescar a nossa memória aqui. Fergus apareceu primeiro na 2ª temporada, como o menino francês que Jaime e Claire acolhem em Paris e que acaba virando parte da família Fraser. Ele é muito querido entre os fãs, porque cresceu de criança esperta a adulto leal, com um apego profundo a Claire e ao Jaime. Ele também carrega marcas pesadas da história, como a violência que sofreu ainda menino e a amputação de uma mão por soldados ingleses. Mais tarde, o casamento com Marsali, que começa de um jeito inesperado e vai ficando cada vez mais sólido, virou um dos núcleos familiares mais queridos da série, justamente por parecer uma família construída no esforço e no afeto, não na perfeição. E todos nós estamos com saudades deles. A última vez que a série deu atenção grande a Fergus e Marsali foi na 6ª temporada. Ali, Outlander levou Fergus para um lugar bem escuro. Não foi só uma fase ruim, foi uma crise de identidade. Fergus estava tentando ser o homem que ele achava que precisava ser para a família e, ao mesmo tempo, se sentindo incapaz de sustentar esse papel. O nascimento de Henry Christian com o nanismo mexe com tudo. Mexe com o medo do julgamento, com a sensação de impotência e com a forma como Fergus se vê diante do próprio filho. Essa crise não fica isolada nele. Ela contamina a casa, ela pesa sobre Marsali e pesa até sobre o jeito como a família se encaixa na comunidade da Ridge. E é exatamente por isso que a virada do Fergus naquela temporada importa tanto para essa 8ª. Porque a saída do fundo do poço vem quando ele reencontra algo que sempre foi dele, a impressão. A tipografia para Fergus vira um retorno a uma identidade que ele reconhece. É trabalho, mas é também sentido. É um lugar em que ele volta a ser competente, necessário e respeitado. Então, quando a série coloca Fergus e Marsali deixando Fraser's Ridge e indo para Wilmington, ela está dizendo que esse casal escolheu recomeçar em outro lugar, com autonomia. E isso, por si só, já é uma promessa de trama, porque recomeço em Outlander quase nunca vem sem um preço. Agora entra uma dúvida que muitos fãs têm. Se nos livros, parte dessa história acontece na Filadélfia, por que a série colocaria tudo em Wilmington? Lembrando, nos livros, Fergus e Marsali vão primeiro para a Filadélfia. Lá, eles montam a oficina tipográfica e acabam vivendo um arco que envolve tensão política e perigo. Existe um incêndio que destrói o lugar, e esse incêndio se torna um evento devastador para a família. Já na série, a rota parece diferente, porque a narrativa já empurrou Fergus e Marsali para Wilmington. E, dentro da lógica de adaptação,
faz sentido a série manter esse núcleo ali. Dessa forma, a série economiza tempo de trama e mantém o foco em torno do que realmente importa. E voltando à pista que mencionei antes, os créditos de abertura da 8ª temporada misturam imagens antigas com algumas imagens novas, que a gente ainda não viu na série. Entre essas imagens novas, há um trecho curto de um prédio com uma placa escrita Fergus Fraser and Sons. A leitura do site é que essa placa identifica a tipografia do Fergus. Então, mesmo que a série ainda não tenha mostrado a cena completa, esse segundo de imagem nos créditos funciona como pista de que a tipografia vai ser visitada em algum momento da temporada. Uma oficina tipográfica, nesse período histórico, não é um cenário neutro. Ela é um foco de risco, porque imprimir panfletos, jornais, comunicados e textos em tempo de conflito significa mexer com circulação de ideias. E quando ideias viram ameaça, lugares que imprimem ideias viram alvo. Outlander entende muito bem esse tipo de símbolo, e é por isso que a placa Fergus Fraser and Sons, aparecendo nos créditos, é tão reveladora. Ela não confirma só o retorno do personagem, ela confirma que a série quer que a gente visite esse lugar e acompanhe o que acontece ali. E se Outlander quer te levar até um lugar específico numa temporada final, é porque algo importante vai explodir ali dentro, no sentido literal ou no sentido emocional. É aqui que o fogo entra. O teaser da 8ª temporada já sugeriu um incêndio acontecendo. E a gente pode ligar esse incêndio à tipografia. Por quê? Nos livros, o incêndio da tipografia está diretamente conectado ao evento mais devastador da família, a morte de Henry Christian. O que está nos livros é, durante um incêndio, Henry Christian tenta escapar com Germain. Os dois acabam no telhado, e Henry Christian cai e morre. Isso não é um detalhe pequeno, é um trauma que marca o Germain com culpa e muda o clima da família inteira. Agora, na série e nos materiais promocionais, o que a gente tem é a presença da placa nos créditos e a sugestão de incêndio no material de divulgação. Se essa leitura baseada na combinação estiver correta, isso significa que veremos um dos momentos mais dolorosos para a família do núcleo Fergus e Marsali. Mas, do ponto de vista de construção dramática, a escolha de colocar a tipografia em evidência e colocar fogo como ameaça aponta para um arco de ruptura, não para um arco de paz. Se Fergus e Marsali voltassem só para uma participação rápida, a série não precisaria plantar esse retorno com um detalhe tão específico. Ela poderia simplesmente mostrar o casal em uma cena e pronto. Mas, ao inserir a placa nos créditos, Outlander sinaliza que o espaço da tipografia vai ter peso. Outro ponto é que César Domboy, que interpreta Fergus, declarou que vamos ver Fergus e Marsali mais unidos do que nunca. Essa informação parece confortável, mas ela também cria uma armadilha emocional muito típica de temporada final. E Outlander é especialista em fazer isso. A série constrói uma ideia de lar, e depois lembra que lar em tempos de guerra é sempre provisório. Ou seja, num momento você vê união e cena de família reunida, e no momento seguinte tudo desaba. Agora, vamos seguir com esse raciocínio, mas antes, se você está gostando do vídeo até aqui, já deixa o like e se inscreve no canal Série Histórica. A gente ainda vai trazer muitas novidades nesse aquecimento até a temporada final de Outlander. Então clica no sininho e ativa todas as notificações para não perder. Partindo dessa leitura, o que podemos comentar em relação ao tom geral que o elenco e os produtores estão preparando é que será agridoce. Para Outlander, dá para pensar em uma despedida que quer ser épica, mas que não tem como ser leve. E isso aparece de um jeito muito interessante, porque não envolve só batalha, como também a ameaça pairando sobre os personagens. A ameaça mais óbvia é a guerra chegando ao interior. A vida na Fraser's Ridge, que já foi refúgio, vira ponto de risco, e a série volta a fazer o que fez lá no começo:
colocar Jaime e Claire diante de um destino escrito e pedir que eles escolham o que fazer com esse conhecimento. Outro ponto que se apresenta como elemento brutal de mecanismo narrativo é o livro de Frank Randall, que chega às mãos de Jaime Fraser, e nele consta que James Fraser morrerá na guerra, mais precisamente na Batalha de Kings Mountain, que aconteceu em 1780, no dia 7 de outubro, na região de Kings Mountain, na fronteira entre as Carolinas. Isso deve transformar a temporada final num duelo entre vontade e inevitabilidade. Outlander sempre brincou com essa tensão. Dá para mudar a história ou a história cobra de volta? Dá para desviar um evento ou o universo encontra outro caminho para chegar ao mesmo ponto? Quando você coloca uma morte registrada em documento, você transforma cada decisão do Jaime numa decisão sob sombra. A 8ª e última temporada de Outlander estreia na Starz dos Estados Unidos no dia 6 de março de 2026. No Brasil, a data exata pode variar conforme a estratégia de distribuição, então vale ficar de olho nos anúncios oficiais. Lembrando que, por aqui, você pode acompanhar Outlander pelo Disney Plus, já que na Netflix os episódios chegam muito mais tarde. E o que você acha? Olha essa novidade! O vestido vermelho de Claire virou estampa! A Sassenai Style é uma camiseta inspirada naquela cena icônica de Outlander, pensada para quem ama a série e quer levar essa história para o dia a dia. Se esse momento também te marcou, confere os detalhes no link da descrição. A série vai adaptar a tragédia da família do Fergus como nos livros? Ou você aposta que a 8ª temporada vai escolher outro caminho? E me conta ainda se você, assim como eu, também está com saudade do casal Farsali. Esses dois são tão queridos, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha com aquela pessoa que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Anjiva! Anjiva!